raiz mais remota disso é a própria inversão do tempo, na medida que todos os critérios de julgamento moral perderam o seu conteúdo substantivo e se transformaram em referências temporais. Portanto, é bom Adică e bun quem está a favor do futuro, tal como cine este în favoarea viitorului, os supostos donos do futuro o concebem. Portanto, se o futuro é o socialismo, tal como eles o concebem, dacă viitorul este socialismul așa cum îl concep ei, tudo que está contra é mal. tot ce este împotrivă e rău. E tudo que está a favor é bom. Esta ideia penetrou tão profundamente na cultura ocidental Această idee a pătruns atât de profund în cultura occidentală, que os próprios chamados conservadores são incapazes de raciocinar fora disso. Então eles tentam se apresentar, por sua vez, como se eles fossem os donos do futuro. O que implica que eles têm que ser até mais socialistas do que os socialistas. E isso é um claro sinal de debilidade intelectual. și asta este un semn clar de slăbiciune intelectuală. Se você não tem a capacidade de você fazer a crítica profunda dos próprios fundamentos do vocabulário, você vai ter que ceder ao vocabulário do seu inimigo. Então você tentará parecer que você não é reacionário, Că nu ești reacționar, que você é até mais progressista do que o seu adversário. E isso, evidentemente, și asta este evident, desvia o foco da discussão. asta e o deviere de la centrul discuției. É uma estupidez imaginar que todas as questões referentes ao bem e ao mal podem ser equacionadas em termos de progresso e atraso, mesmo supondo-se que nós sabemos exatamente onde o progresso vai terminar. Então, essa rede de ilusões hipnóticas criada pelo vocabulário revolucionário Creată de vocabularul revoluționar, é a primeira coisa que nós temos que jogar no lixo. É inútil tentar concorrer politicamente com essa gente se você já é escravo dela do ponto de vista mental e intelectual. Então, longe de tentar escapar desse tipo de julgamento, nós devemos mostrar o nosso desprezo por ele. A maneira de fazer isso é a mais simples. É simplesmente não aceitar a discussão nesses termos. Eu vou lhe dar um exemplo. să vă dau un exemplu. Uma vez um indivíduo me chamou de fascista num debate. Eu respondi, fascista é sua mãe. I-am răspuns, fascista e măta. Ele então se fez de escandalizado El s-a prefăcut scandalizat e disse, o senhor não está preparado para o debate democrático? E eu respondi, quem não está preparado para o debate democrático é sua mãe. și eu i-am răspuns, cine nu e pregătit pentru dezbaterea democratică e măta. Ele ficou quieto e eu continuei com as minhas explicações. É exatamente assim que se deve tratar essas pessoas. Porque eles se dão, inclusive, o privilégio do monopólio de insultar. Chamar as pessoas de fascista ou de nazista é um insulto monstruoso e eles o tornaram uma coisa habitual. Então, se o indivíduo se dá o direito de me chamar de fascista, ele me concede automaticamente o direito de xingar toda a sua família do que eu quiser. Porque se eu disser que a mãe dele é uma prostituta, Dacă eu spun că mama lui e prostituată, isto é menos grave do que chamá-la de fascista. este mai puțin grav decât să-l fac fascist. Então, ou seja, o recurso ao insulto nesses momentos repõe as coisas nos seus devidos lugares. Porque se você me chama de fascista ou nazista, você está me atribuindo crimes hediondos. Dacă mă faci nazist sau fascist, de fapt mi atribui niște crime îngrozitoare. Ao passo que a senhora, sua mãe, somente comerciava os seus próprios órgãos sexuais e não fazia mal a ninguém. Então, esta é uma das técnicas para você quebrar esse tipo de envolvimento. Claro que você pode também dar uma resposta mais intelectualizada, mas você não deve dá-la a essas pessoas. Dar nu trebuie să-i dai acelui individ. Você deve dar as explicações devidas a um público que as mereça. Por exemplo, nós podemos explicar De exemplu, putem să explicăm que nenhum comunista tem o direito de chamar ninguém de nazista, porque o nazismo jamais teria chegado a ser um perigo para a humanidade se não fosse a ajuda e incentivo que recebeu da nossa. eu sunt obișnuit, Há pelo menos 30 anos, cel puțin de 30 de ani, a não ligar absolutamente para o que ignorantes pensam a meu respeito. Porque se eu sei do que estou falando, pentru că dacă eu știu despre ce vorbesc, se eu estudei o assunto, dar eu am studiat problema, por que eu tenho que ficar intimidado de ce să mă intimidez eu se um ignorante tem uma opinião negativa a meu respeito? Isso somente é a prova de que é um ignorante mesmo. Asta e doar o dovadă în plus că e chiar un ignorant. Há muitos anos atrás eu coloquei para mim a seguinte pergunta: quantas pessoas eu quero que gostem de mim? Por acaso eu preciso do amor da humanidade inteira? É claro que não. Clar că nu. Minha mulher gosta de mim, Soția mea mă iubește, meus filhos gostam de mim, fiii mei mă iubesc, meus amigos gostam de mim prietenii mei mă iubesc e meu cachorro gosta de mim. și cățelul meu mă iubește. É mais do que eu mereço. Este mai mult decât merit.
Por que eu devo ficar tão triste se um bando de De ce ignorantes que eu trebuie nem să mă supăr? conheço não gosta de mim? Acontece que a cultura de hoje em dia torna as pessoas cada vez mais dependentes da aprovação alheia, De aprobarea străină, criando uma espécie de escravidão mútua. creând un fel de sclavie reciprocă. E o atmosferă de copii, Uma nu mai atmosfera de există, nu mai crianças există oameni adulți. dependentes, necessitados da aprovação da mãe. Isto é uma Copii vergonha. dependenți care necesită aprobarea, care au que nevoie de nós temos aprobarea que ser mamei. assim? Asta e o rușine. Nu ar trebui să fim așa. E sobretudo que diferença faz? Então, Asta e toată diferența. por que nós temos que ter medo de olhares maliciosos, De ce să ne temem de priviri risadinhas cínicas? răutăcioase, de râsete cinice? Que mal essas coisas, que mal real essas Ce- coisas ce- podem nos fazer? Rău real ne Isso pot é- face aceste lucruri. É um poder Niciun. mágico apenas, é? E doar o putere magică. E esse poder se desfaz. Și această putere Então, se logo você não tem mais desface medo dele. în momentul în care nu-ți mai e teamă de el. Você veja que nos anos 50 houve aquele episódio do Não. senador John McCarthy, que foi transformado como uma espécie de monstro, Care a fost transformat într-un fel de monstru. embora jamais tivesse mandado prender ninguém. Mesmo aqueles poucos Chiar și comunistas acei puțini comuniști que foram presos por desacato à corte e que cumpriram penas brevíssimas, scurte. nenhum deles foi mandado à cadeia pela Comissão McCarthy, mas por uma outra comissão completamente diferente, Și que era da depois- Câmara dos Deputados e não do Senado. John McCarthy havia dito que John McCarthy existiam spusese că existau nos altos círculos do governo americano algumas dezenas câteva zeci de agentes comunistas infiltrados. de agenți comuniști infiltrați. E ele foi demonizado por ter dito isso. Și el a fost demonizat pentru că a spus asta. Hoje, depois da abertura dos arquivos de Moscou e do acesso dos historiadores aos Și documentos după da ce época, istoricii au avut acces la documentele din epocă, nós sabemos que não eram algumas dezenas, știm că nu erau câteva zeci, eram 3.000 pelo menos. erau cel puțin 3000. Ou seja, John McCarthy só errou por excesso de modéstia. Doar prin exces de modestie. Então, se puder, leia o livro Dacă de puteți, Stanton Evans, citiți chamado cartea Blacklisted by History. É um estudo espetacular que mostra que McCarthy tinha razão em tudo, praticamente tudo quanto Cara. disse, e só errou por não ter dito mais. Și doar a greșit pentru că n-a spus mai mult. Então, este episódio do Acest episod McCarthy al lui McCarthy foi tão bem explorado pela propaganda a fost comunista atât de bine exploatat de propaganda comunistă, que até hoje nós temos a impressão de que McCarthy, que nunca prendeu ninguém e que nunca fez mal à mosca, și n-a făcut rău nici unei muște, mais perigoso do que Joseph Stalin. Você veja que pessoas de formação universitária capazes de acreditar numa bobagem dessas estão intelectualmente aleijadas pro resto das suas vidas. O simples uso da palavra macartismo como sinônimo de perseguição política, sendo que no período da vigência da Comissão McCarthy, 3 milhões de pessoas foram executadas por delitos políticos na União 3 Soviética. milioane de e na China. oameni au fost executați pentru delicte politice în Uniunea Sovietică și în China. E nenhum sofreu sequer uma pequena incomodidade por causa de John McCarthy. Demonstra que o vocabulário político Arată că contemporâneo vocabularul politic contemporan é baseado na falsificação, uma falsificação quase psicótica da realidade. este bazat pe o falsificare aproape psihotică a realității. Nenhum comunista tem o direito de chamar ninguém de nazista, Pentru că nimeni nu are, niciun comunist nu are dreptul să facă nazist pe nimeni, porque o nazismo jamais teria chegado a ser um perigo para a humanidade se não fosse a ajuda e incentivo que recebeu da União dacă nu Soviética. ar fi A Alemanha só chegou a ter um exército capaz de intimidar o mundo, porque a União Soviética lhe cedeu não somente armas em segredo, mas até um território dentro da Rússia onde o exército alemão podia treinar. Ou seja, o nazismo como força histórica nazismul ca forță istorică importante, de dimensões mundiais, importantă, de dimensiuni mondiale, jamais teria chegado a existir sem isso. Então a resposta é o seguinte: nazista é você. atunci Vocês são răspunsul culpados de tudo isso.
Isso seria a resposta educada. Asta ar fi, să zicem, răspunsul bine crescut. Mas você deve recusar essa explicação na hora em que o indivíduo mal intencionado tenta pintar você como fascista ou nazista. Em segundo lugar, eles ignoram a diferença entre fascismo e nazismo. E para você fazer uma ideia dessa diferença, Și ca să-ți faci o idee de această diferență, no dia em que Hitler foi eleito, houve um governante europeu que telefonou para todos os outros, incluindo o Papa, dizendo: o que nós vamos fazer agora que esse louco ce facem tomou o acum poder? că a ajuns la putere nebunul ăsta? Nós temos que fazer alguma coisa Trebuie para să facem tirá-lo de lá. ceva. Trebuie să facem ceva să-l dăm jos de acolo. Sabe quem era esse chefe de Estado? Știți cine era acest șef de stat? Benito Mussolini. Como ninguém respondeu, ninguém quis fazer nada, Mussolini concluiu que Hitler era mais forte e que era mais prudente se aliar a ele Și mai bine să se alieze cu el do que a todos aqueles covardes. Ou seja, todos os governantes democráticos da Europa jogaram Benito Mussolini nos braços de Hitler. Eles são culpados disso. Tão culpados quanto o próprio Benito Mussolini. Em segundo lugar, não se pode esquecer jamais que o fascismo e o nazismo são capítulos internos da história da mentalidade revolucionária. Lembre-se, na conferência eu defini a revolução como um projeto de mudança radical da sociedade a ser realizado mediante a concentração do poder. O nazismo e o fascismo são evidentemente regimes revolucionários. E daí a relação ambígua que eles tiveram sempre com os comunistas. Ora matando-se uns aos outros, ora colaborando uns com os outros para matar terceiros. colaborând unii cu alții ca să omoare terți. Como é normal dentro do movimento revolucionário. Cum este normal în interiorul mișcării revoluționare. O movimento revolucionário vive da sua divisão interna e dos seus conflitos internos. Quem matou mais comunistas do que Stalin e Mao Tse-tung? Esses foram os grandes assassinos de comunistas. Ei au fost cei mai mari asasini de comuniști. Por isso é uma grande ingenuidade acreditar que a esquerda revolucionária está fraca porque ela está dividida. Porque a divisão interna, o conflito interno, são elementos essenciais para o crescimento do movimento revolucionário. Se o movimento revolucionário fosse todinho coerente, ele teria que prestar satisfação dos seus atos. Ele tem de se manter numa espécie de confusão permanente para evitar o confronto com o horror dos seus atos e para sempre ter um certo número de bodes expiatórios internos no qual o movimento possa se limpar. Então, todo este domínio que esse pessoal tem exercido sobre a mente de conservadores, liberais, etc., resulta não só da covardia, mas também da ignorância, do despreparo. No mínimo, por que nós deveríamos aceitar que tudo fosse definido nos termos do inimigo, em vez de termos nós mesmos as nossas definições? Por exemplo, por que fascista deveria ser um insulto mais grave do que comunista? Se você tomar todas as vítimas de todos os governos fascistas do mundo, não chega a 5% do que os comunistas nu ajung nici la 5% din numărul victimelor comunismului. E se você incluir aí as vítimas do nazismo, você não chega a 1/4 das vítimas do comunismo. Cred că iarăși un lucru care este ocultat. Acho que outra coisa que fica ocultada, Nu neapărat ocultat, dar nu este menționat foarte des. que não é mencionada muitas vezes, Este chiar titulatura Partidului Nazist al lui Hitler. o proprio titolo do Partido Nazista de Hitler. Partidul Partidul Național Nacional Socialist. Partidul Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A grande diferença foi que havia um socialismo internacionalista e um socialismo nacionalista. Marea diferență era că exista un socialism naționalist și un socialism internaționalist. Era somente essa diferença. Nu era decât această diferență.